Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Venho trazer aqui uma mensagem do Senhor Jesus para todos nós, igreja. O Senhor está a preparar as suas igrejas para subir. O Senhor tem falado e tem aparecido a muitos fiéis em todo o mundo. Glórias a Deus. Isto prova o amor que Ele tem pelas suas igrejas, por mim e por você. Glórias a Deus. Então, o Senhor me falou há dias atrás, já era suposto ter dado esta mensagem, mas hoje é impossível passar essa mensagem. O Senhor mais uma vez vem reavivar a mensagem que Ele deixou, o mandamento, o novo mandamento que Ele nos deixou em João capítulo 13, versículo 34. Amados, amei-vos uns aos outros, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E Ele me trouxe esta palavra no ano passado, de uma seguinte forma, pelo meu Espírito, pelo Espírito dele que está em mim, Ele falou, eu até tenho aqui, para todas as minhas igrejas, tenho que operar no Espírito do amor, em todas as circunstâncias. Tanto todas as minhas igrejas têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. No momento, eu faço, só para recapitular, eu não entendi muito bem, acreditei que era só para mim, para eu pregar, porque eu pedia para ele me dar a direção para eu pregar, mas ele depois foi me direcionando para outros versículos, que então reavivou a minha memória, que é para pregar para as igrejas, para alertar as igrejas, especialmente aquelas que ainda não estão bem, ainda não estão prontas para que o Senhor Jesus venha buscar. Aquelas que estão prontas, como eu estou pronta, louvado seja o nome do Senhor e graças a Ele, temos todos que não baixar os braços, continuar a trabalhar, a fazer o sacrifício de santificação, para que prepararmos para o arrebatamento das igrejas. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuidado, não caia. Somos todos participantes da mesma aflição, sofremos as mesmas perseguições, as mesmas tribulações, as mesmas aflições, por isso devemos ter amor uns pelos com os outros. Mas para isso é muito importante que nós compreendamos o objetivo pela qual Jesus Cristo veio, o propósito pela qual Ele veio. Ele diz, o Senhor Jesus assim me falou, dízimo condena as minhas igrejas. Dízimo, a lei do dízimo condena. Ora, eu não tive a revelação na hora, mas aos poucos Ele me tem ministrado. E Ele diz, a lei do dízimo. Depois, no dia seguinte, ele me falou, como ele viu que eu fiquei perpétua, ele falou, não vim condenar, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu vim salvar, e a lei do dízimo condena. Ora, se nós formos ler, eu até tenho aqui essa passagem na minha Bíblia, que eu vou ler só para termos uma ilustração. A definição de dízimos e ofertas é a palavra hebraica para dízimo, que significa literalmente a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganharmos. Na lei de Deus, os israelitas tinham obrigação de entregar a 10ª parte das crias, dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Tanto tem ali em Levítico, se forem ler a Levítico e outros em Números, vemos lá todas essas notas em que eles davam os seus dízimos de tudo aquilo que eles cultivavam, da pastorícia e de tudo mais. O dízimo era usado primariamente para cobrir as despesas do culto também e do sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que ele lhe dera na terra prometida. No âmago do dízimo achava-se a ideia de que Deus é dono de tudo. E é. Os seres humanos foram criados por Ele e Ele deve fôlego da vida. Sendo assim, ninguém possui nada
que não seja recebido originalmente do Senhor. Apóstolo Paulo também diz: ninguém tem nada que não tenha sido recebido de Deus. E também o nosso Mestre Jesus Cristo também falou que ninguém recebe nada que não for dado por Deus. Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem parte daquilo que ele já lhes tinha dado. Além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios. Levítico descreve várias oferendas rituais: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta de pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Tudo isso era trazido para entregar ao Senhor. Além das ofertas prescritas, os israelitas podiam apresentar outras ofertas voluntárias ao Senhor. Algumas destas eram repetidas em tempos determinados, ao passo que outras eram ocasionais, quando, por exemplo, os israelitas empreenderam a construção do tabernáculo no Monte Sinai. Trouxeram liberalmente suas oferendas para a fabricação da tenda e dos seus móveis. Ficaram não entusiasmados com o empreendimento que Moisés teve de ordenar-lhes que cessassem as oferendas. Quando Deus disse a Moisés para dizer ao povo para trazer aquilo que tinham de acordo com a vontade de Deus para construir o templo, o Moisés chegou uma altura, teve que dizer ao povo: não tragam mais, já chega, já temos tudo. E nos tempos de Joás, o sumo sacerdote Joada fez um cofre para que os israelitas lançassem as ofertas voluntárias, a fim de custear os consertos do templo, e todos contribuíram com generosidade. Aqui nos tempos de Joás, neste particular versículo, está em 2 de Reis, capítulo 12, 9 a 10, Deus disse-me a mim que fizesse isso, para pôr caixas na parede, e todo aquele cujo coração se mover, não cobrar dízimos, mas as pessoas que quisessem, pura e simplesmente colocavam lá as suas ofertas. A casa do Senhor não é para pregar acerca da lei de prosperidade financeira. A casa do Senhor, Ele não quer que nós preguemos acerca de dinheiro, de finanças, mas cada um cujo coração se mover, pura e simplesmente coloca o dinheiro ali, quantidade que quiser. Nós não estamos aqui para ver quanto é que as pessoas dão, não, pura e simplesmente as pessoas dão de livre e espontânea vontade. E isso está aqui em 2 de Reis, capítulo 12, versículo 9 a 10. Semelhantemente, nos tempos de Ezequias, o povo contribuiu generosamente às obras de construção do templo. Houve ocasiões na história do Antigo Testamento em que o povo de Deus reteve egoístamente o dinheiro, não repassando os dízimos e as ofertas regulares ao Senhor. Preste atenção a esta parte. Houve ocasiões na história do Antigo Testamento em que o povo de Deus reteve egoístamente o dinheiro, não repassando os dízimos e ofertas regulares ao Senhor. Durante a reconstrução do segundo templo, os judeus pareciam mais interessados na construção das suas propriedades por causa dos lucros imediatos que lhes trariam, do que nos reparos da casa do Senhor que se achava em Ageu. Se for ler ao Ageu, Deus usou-se poderosamente do profeta Ageu para falar ao rei e repreender ao rei e ao povo, e disse que eles todos ficariam condenados aos seus ordenados caírem no saco furado, se eles não fossem levantar a casa do Senhor, trazendo os dízimos e ofertas para poder levantar e reconstruir o templo do Senhor, o templo físico. Então, coisa semelhante acontecia nos tempos do profeta Malaquias. Por isso, como profeta Malaquias, Deus levantou o profeta Malaquias e também pregou. Mais uma vez, Deus castigou o seu povo por recusar a trazer-lhe o dízimo. Deus castigou o povo por recusar trazer o dízimo. Esta era uma lei do Antigo Testamento para o povo. É assim com que Deus lidava com o povo. Vamos ler lá Malaquias 3, 10.
que diz, a partir do versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, Deus instituiu esta lei para quando Deus tirou o povo do deserto. Então Deus queria que o povo servisse a Deus. Então somos nós quem vamos construir o templo. Claro que Deus não habita nos templos construídos pelas mãos dos homens, mas é Ele mesmo quem instrui o povo a fazer tudo do jeito dele, como Ele quer, quando Ele se manifestar ao povo, para ele se sentir acolhido. E então Ele descreveu a Moisés exatamente como é que Ele queria que o templo fosse, exatamente com que material. Então foi pedindo ao povo que trouxesse tudo aquilo que tinham para poder então levantar o templo. Deus, se quisesse, Deus poderia, da mesma forma como Deus derramou o maná e lançou carnes, aves que caíam para que o povo fosse alimentado, Deus também poderia perfeitamente enviar aqueles tecidos de cetim e tudo aquilo para construir o templo. Mas Deus quer que nós façamos para que Ele veja o amor que nós temos por Ele e para ensinar-nos também o ato de dar. O ato de dar vem dEle. Ele é um Deus de amor, Ele deu-nos primeiro o amor. Então Ele tem que nos ensinar o ato de dar. Mas Jesus Cristo me diz que a lei do dízimo condena, porque Deus antigamente lidava com Deus, com o povo, olho por olho, dente por dente, e Deus matava. As pessoas, quando desobedeciam a Deus, não cumpriam com o mandamento, Deus matava o povo. Mas Jesus Cristo, ele veio ensinar o povo o amor, ele veio ensinar o povo como conhecer a Deus e como obedecer a Deus e como agradar a Deus e como andar nos caminhos de Deus. Ele não veio condenar o povo, mas ele veio salvar o povo. Ele não veio julgar o povo, mas ele veio salvar o povo. Ele veio trazer o amor de Deus. Ele me explicou que ele não veio trazer a condenação. A lei do dízimo condena. Porque ele aos poucos foi me explicando. Se formos ver, ele quando apareceu, quando o povo, a multidão lhe seguiu e até Galileia, na beira do mar, e ele estava apertado, queria pregar ao povo e não conseguia, lá em Lucas 5, ele o que fez? Ele pediu a Pedro o barco emprestado para afastar um bocadinho e pregar ao povo. Ora, o Pedro cedeu e deu-lhe o barco. E ele pregou ao povo. E o que aconteceu? O Pedro abençoou a ele, dando o barco, certo? E o que aconteceu? Ele abençoou o povo com a palavra que o povo queria. O povo queria ouvir, estava sedento da palavra, a alma estava sedenta daquele pão da vida, pão espiritual. Então ele pregou e o povo recebeu. E ele então o que fez? Ele abençoou o povo. Agora, se ele fosse, depois de pregar, ele se fosse pedir o povo para dar os dízimos, havia povo que poderia dar os dízimos, mas haveria povo, uma boa parte, que iria sentir-se ofendido, porque eles vão dizer, mas eu roubei a Deus aonde? Eu não tenho para mim?
como é que eu vou dar a Deus? Eu roubei a Deus aonde? O que iria acontecer? Iriam ficar escandalizados e iriam desistir de ouvir a palavra, e o nome de Deus iria ser vituperado, porque uma parte até pode ter e não custa nada dar, mas aquele que nem tem mesmo para nada, iria sentir escandalizado, iria dizer, não, este homem veio para me matar, eu nem tenho um pão para eu comer, e agora ele prega e vai dizer para eu trazer os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Se ele mesmo nem tem casa, se ele mesmo prega e diz que ele não tem onde reclinar a cabeça, então que casa é esta? Que casa é esta que eu vou pregar, que eu vou levar o dízimo? Então, muitos de nós usamos a palavra de Deus, quando levamos a palavra de Deus para grupos familiares, o que é que nós fazemos? Nós pregamos e cobramos dinheiro, falamos de dízimos e de ofertas, e temos que recolher dízimos e oferta. Olha, quando ele andava de casa em casa, Jesus Cristo dele está a dizer os passos dele, para que eu explique o povo para seguir. Se nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, nós temos que fazer como Jesus Cristo veio, porque ele veio nos ensinar um novo mandamento, que todos nós devemos amar uns aos outros, não devemos condenar uns aos outros. Ele pregava de casa em casa, pregava na rua, em momento nenhum ele cobrou ninguém dinheiro nenhum. Ele foi, quando foi à casa da Maria e da Marta, a Maria e Marta, uma delas estava até preocupada com muitos afazeres, e ele dizia, Marta, Marta, Maria, Maria, não sei qual é dela, faço sempre muita confusão. A Marta escolheu a melhor parte, que é a palavra, e ele não cobrava nada e nem pedia dízimo, não pedia nada. Elas, pura e simplesmente, como ele não tinha onde reclinar a cabeça, todas as mulheres naquela época, elas davam de coração, davam porque eram curadas, era um gesto de gratidão por tudo aquilo que o Deus, pelo Jesus Cristo, pelo seu Filho, fazia. A Maria Madalena, ela foi liberta de 10 demônios, 10 ou 7 demônios que ele expulsou dela, e todos que acompanharam, viram milagres, prodígios, maravilha, acompanhavam-lhe. Muitos não acompanhavam-lhe por causa de milagres, prodígios e maravilha. Muitos acompanhavam-lhe por causa do pão e peixe. Por quê? Porque é ele ainda quem abençoava. Ele pregava o evangelho e ainda abençoava os pobres. Ele pregava quando ele fez a multiplicação de pães e peixe, ele o que fez? Ele pregou o evangelho, e todos ficaram ali a ouvir e seguiam-lhe para todo lado, a ouvir o evangelho. E já era tarde. Ele então disse aos discípulos, aliás, os discípulos disseram, não, ele disse para despedir o povo. Ele disse, ó Senhor, como é que vamos despedir esse povo até eles chegarem às suas casas? Já é tarde, eles vão desfalecer com fome. E Jesus então disse, olha, então, o que é que tem? Ali um tem os 5 pães, outro tem peixe. Ele então pegou nisto, orou ao Pai, e o Pai fez um milagre de multiplicação. Ele orou ao Pai e o Pai fez um milagre de multiplicação. Então ele pediu aquilo que tinham. Ele não foi específico. Ele não disse, traga ou diz, olha o que é que tem. Olha, então eles têm que dar o dinheiro para eu fazer isso, para eu fazer essa obra assim, assim, assim. Ele não pediu, ele disse o que é que tem então, para entregar ao Pai, para que o Pai multiplique. Então o Pai multiplicou e todos comeram, ainda sobejou para que levassem para casa o resto. Esse foi um ato de amor. Ele pregou o evangelho, mas pregou sem esperar nada em troca. Por quê? Porque a fé dele estava no Pai. O justo vive pela fé. Nós, os líderes da congregação, temos que viver pela fé. Temos que orar, tal como ele orava. Aquilo que o povo dá tem que ser do coração, voluntário. Nós não podemos estar a preencher as reuniões
com o pregar dos dízimos, porque ele disse que o dízimo condena. Entra uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e de repente estão a pregar acerca de dízimos. E o que acontece? Aquela pessoa diz, mas eu vim ouvir a palavra e agora venho ouvir esse dízimo, vós que roubais a mim, diz o Senhor, mas eu estou a roubar a Deus, eu nem nunca vim para esta igreja, eu estou a roubar a Deus o quê? Eu não venho mais. É Ele quem está a ver. Eu não estou nas igrejas para ver, é Ele que está a ver, está a dizer que as igrejas das ovelhas estão-se a perder, muitos por causa da lei do dízimos e do oferta, da lei do semear dinheiro para colher depois. Ele diz que as igrejas, que o dízimo está a condenar as minhas ovelhas. Eu não vim para condenar, eu vim salvar. Eu não vim julgar, eu vim salvar. A lei do dízimo condena. O apóstolo Paulo disse muito bem, o que vive o que prega o evangelho, vive do evangelho. Mas ele também disse que o justo vive pela fé. Aquele que prega o evangelho, vive do evangelho e vive pela fé. O que nós somos líderes da congregação temos que fazer? É orar a Deus e pedir para que Deus abençoe o coração do povo com o seu amor, que seja Deus, seja o Espírito Santo a tocar no coração do povo, para que o povo contribua segundo propôs no coração de cada um, para se é dízimo, se é oferta. Pura e simplesmente, nós só temos aqui incentivar o povo a ler a palavra, ter comunhão com Deus, para que o amor de Deus superabunde no coração de todos, para que eles entendam que somos nós quem construímos o templo do Senhor, somos nós quem sustentamos a casa do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode enviar dinheiro do céu para que nós sustentamos, mas o Senhor quer que nós façamos isso para provar o amor, que para Ele testar o amor que há em nós, para com a obra dele e para com o próximo, porque toda a lei é cumprida amando a Deus em primeiro lugar e amando o próximo. E a lei do primeiro mandamento é provada quando nós cumprimos o segundo mandamento. Nós damos prova que amamos o nosso próximo, tratando o nosso próximo do mesmo jeito que nós queremos ser tratados. Então isto vai provar o primeiro mandamento. Quando nós oramos ao Senhor, dizemos: Senhor, nós te amamos, eu te amo, Senhor, por tudo que tens feito por mim, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. O Senhor só vai acreditar quando nós amarmos o nosso irmão, quando nós não pregarmos condenação, quando nós não pregarmos julgamento do homem, quando pregamos amor, pregamos justiça e juízo do Senhor, segundo a palavra, segundo o Espírito, mas nós não pregamos condenação. O Senhor diz que Ele aboliu esta lei, porque esta lei tem condenado as igrejas dele. Ele disse que Ele não, em momento nenhum, nada faltará às suas igrejas, porque segundo as suas riquezas Ele suprirá sempre todas as necessidades, porque aquele que prega o Evangelho vive do Evangelho. Mas Ele diz para nós atentarmos para todos, para o momento em que Ele veio, que Ele não dependeu de ninguém, Ele pura e simplesmente dependeu do Pai, e era o Pai quem tocava no coração de todas aquelas mulheres, de todas as pessoas, para abençoar-lhe. E tinha o Judas, era o tesoureiro. Ele o que ele fazia? Deixou o espírito de ganância, entrou e ainda roubava o dinheiro, e isto está a acontecer nas igrejas. Mas com relação a isto, o dízimo condena. Ele diz que o dízimo tem condenado as suas ovelhas, para que as igrejas parem de pregar sobre a lei de prosperidade, porque Ele ama a prosperidade do seu povo. Ele vai sempre abençoar aquele que dá, mas cada um tem a sua fé. Cada ovelha tem a sua fé. Uns têm fé de um nível, outros têm fé de 3 níveis, outros têm fé de 5 níveis. Ora, aqueles que têm fé de 5 talentos vão vencer, vão aceitar a palavra, vão ler e vão ficar bem. E aqueles que têm fé do 3º nível ou 3 talentos vão aceitar minimamente bem, podem refinar hoje, mas estão bem. Mas aquele que tem 1 talento, o Senhor diz que está
muitos estão a escandalizar e outros estão a entender mal a lei do dízimo. Pelo fato de o Senhor velar pelas suas palavras para fazer cumprir, o Senhor cumpre. Aquele que dá o dízimo, o Senhor repreende o devorador, sim, mas muitos estão a dar dízimo pelo pão e peixe. Muitos estão a dar o dízimo porque o Senhor cumpre a sua palavra, não falta mantimento, mas não tem raízes, não estão a crescer na parte do amor, não estão eu até vou ler aqui em João 5, que o Senhor diz a partir do versículo 7, diz: Deus é amor. Vou ler mesmo todo do princípio ao fim. Deus é amor. Devemos amar a Deus e nossos irmãos. É 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Ora, nisto o amor não pode folgar os seus interesses. A partir do momento que nós os dízimos e ofertas, mas eu vou dizer-vos com muita sinceridade, ao pregar assim, você pode dizer: ela está se parva, porque ela está com dificuldade financeira, porque é bem feito, porque não prega acerca de dízimo, é dízimo que sustenta a casa do Senhor. Não é. Não é o dízimo que sustenta a casa do Senhor, é o amor que sustenta a casa do Senhor. Porque se você tem amor, você dá dízimo, sem argumentar, sem questionar. Mas se você não tem amor, você não dá dízimo, amado. O Abraão deu dízimo de tudo a Deus. Por quê? Porque foram despojos da guerra, o Senhor concedeu-lhe vitória sobre aquela guerra. Então ele, como era amigo de Deus, ele disse: não, eu vou dar esse despojo, vou dar dízimo de todo esse despojo, vou dar a Deus, vou dar a casa de Deus. Lá em Hebreus 7 você pode ler, está ali, eu vou dar a casa de Deus. Antigamente o dízimo, muitos davam, todos davam, mas nem todos davam com amor. Davam porque Deus mandava, era obrigatório. Mas Jesus Cristo veio abolir esta obrigação. Jesus Cristo veio dar livre arbítrio, amado. Jesus veio dar amor. Você se quer dar, dê com amor. Se você pode ter e der, mas se no teu coração não tem amor, ele não vai receber. Mas antigamente, com amor ou sem amor, ele recebia tudo. Deus recebia tudo, mas Jesus Cristo veio abolir isso. Ele veio trazer o livre arbítrio. Se você quer salvar, você fica do lado dele. Ele a festa no céu. Mas se você não quer se salvar, você escolheu o outro lado de Satanás, ele vai se entristecer, os anjos vão chorar, o coração de Deus vai chorar, mas ele não vai te obrigar a andar com ele, porque ele quer que todos o amem de livre e espontânea vontade. Ele entra pela porta da frente, mas ele não entra como Satanás entra, ele bate a porta. Vai lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19: eis que bato, se alguém abrir a porta e deixar entrar, eu então entrarei e cearei com ele. Então ele é o gentleman. Ele não entra a qualquer maneira, ele não mete a mão no bolso de ninguém com pregações persuasivas,
para que você dê casa, dê carro, dê terrenos, dê tudo aquilo que você tem. Ele não faz isso. Ele quer que você o ame. Ele quer que você entregue o teu coração. E o resto você fará por amor. Como Abraão fazia. O Abraão dava por amor a Deus. O Abraão dava porque ele é amigo de Deus. O Abraão compreendia a Deus. Ele diz que no meio de todos os discípulos, ele era humilde para com todos, mas o João o compreendia. O João compreendia a essência do amor que ele tinha pelo Pai e por cada um de nós. Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu o primeiro mandamento e cumpriu o segundo mandamento. Ele é o amor perfeito, o amor incondicional, sem barreiras, que excede a todo entendimento. Então, o amor é o ato de amor, a dádiva de dar com amor supera a pura e simplesmente cumprir a lei do dízimo. Pura e simplesmente supera, amados, porque Deus quer que nós o amemos. Mas mesmo se você não souber amar, e se você pedir a Senhor, Senhor, me ajude a amar, eu não sei como te amar, vem me ensinar. Você está a pedir, Ele está a bater a tua porta e você está a abrir a tua porta. A tua porta é o que? O teu coração. Ele é a porta do teu coração, você está a abrir o teu coração para que Ele te ensine a como amá-lo. E se você aprender a amá-lo, Ele vai te ensinar a amar o teu próximo. Por mais difícil que seja o caráter do teu próximo, mas por você amar a Deus e você entender que Deus também te suporta o teu caráter difícil, as tuas irreverências, as tuas iniquidades. Então, você, por amar a Deus e não querer entristecer o coração de Deus, já que os teus pecados já entristecem, você vai sempre entender o próximo, você vai sempre compreender o próximo, e assim você vai estar a compreender o amor de Jesus, que excedeu a todo entendimento. Amém? Então, ninguém jamais viu a Deus, e se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Você está a ver? O que teme não tem perfeita caridade. É aquilo, deixa-me dar dízimo ao Senhor, porque senão o Senhor me vai amaldiçoar, porque senão o Senhor me vai castigar. O Senhor enviou Jesus e trouxe até o tempo da graça, amados. Nós estamos na era da graça. O Senhor não veio condenar. Se o Senhor condenasse, como antigamente Ele condenasse, nenhuma igreja se susteria, amados. Nós pecamos muito contra o Senhor. Nós pecamos muito contra o Senhor. Todos nós pecamos. O apóstolo Paulo, ele falou e muito bem. Todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus. E até hoje pecamos com o dente todo, mentimos, fazendo coisas terríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Mas Ele, por ter jurado que não iria destruir a terra com o dilúvio, e por Ele ter enviado o seu Filho para expiar o nosso pecado e nos dar tempo para nós nos arrependermos e produzirmos frutos de justiça para a glória de Deus, para a salvação e vida eterna, Ele espera. Claro que cada um tem um tempo que Ele dá para poder se arrepender. Quando é demais, então Ele deixa cada um a sua própria concupiscência. O inimigo pega, faz, desfaz, demanda. Quando não quer, mata e pronto. Mas quando Ele vê que um servo é aquele que está a seguir, está a se esforçar e quer, mas que ele vê que o inimigo está a oprimir, o inimigo está a castigar, então Ele vem e ajuda. Mas aqueles que têm a capacidade de resistir ao inimigo, Ele dá o livre-arbítrio de escolher se quer ficar com ele ou se não.
Então ele não vai, ele não põe ninguém, ele não obriga ninguém a ter o medo dele. Ele não quer que ninguém tenha medo dele, que ele quer que tenha um respeito. Ele quer que tenha temor, o temor no sentido de respeito, não no sentido do medo. A lei do dízimo condena, porque amaldiçoa. E enquanto ele veio tirar o povo, lá em Gálatas 3,13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição, da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão viessem até nós. Então, se ele veio nos resgatar da maldição da lei, por que ele vai nos amaldiçoar se nós não dermos dízimos e ofertas? Faz sentido, amados? Se ele nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão cheguem até nós. Por que ele ainda vai querer que nós preguemos sobre Malaquias 3:10? Não devemos roubar ao Senhor. Com maldições são amaldiçoados, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Por isso Jesus Cristo diz: a lei do dízimo condena. Você está entendendo onde ele está a vir? A lei do dízimo condena. Ele não veio condenar, ele veio salvar. E aqueles que dão o dízimo e oferta de coração, porque amam a Deus, querem ver a casa de Deus bem conceituada, com necessidades supridas, ele vai dar tudo o que tem, amados. É a lei do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas que o nunca falha. Mas aquele que ama Deus, aquele que experimenta a bondade de Deus, aquele que experimenta a misericórdia de Deus, aquele que experimenta, aquele que reconhece o quão pecado ele faz, ele comete contra Deus, mas reconhece a misericórdia de Deus, reconhece a bondade, reconhece a fidelidade de Deus, que opera poderosamente dentro da misericórdia dele. Aquele vai reconhecer. Ele não precisa de esperar que o pastor lhe lembre que ele deve dar dízimo e oferta para construir o templo do Senhor, para que haja mantimento, para que não tenha necessidades, a casa do Senhor não tem necessidade. Ele, cada vez que está a vir à igreja, aquilo que ele tem, ele vai partilhar com seu Senhor. Era assim que eu fazia, amados. Eu na minha casa, eu estou aí à reunião, nem que seja 5 cêntimos. Aí eu não tenho, Senhor, mas é aqui isso que eu tenho. Eu quero dar para o meu Senhor. É o que eu tenho. E quando eu não tinha, disse: ai, Senhor, eu não tenho hoje nada. Mas, Senhor, recebe o meu amor. É o meu coração, o meu corpo, minha mente, minha alma. Eu entrego a Ti, Senhor. É tudo que eu tenho para te dar. E quando eu fazia assim, amado, ele dava sempre uma volta para poder me abençoar. Eu me lembro uma vez que fui à casa do Senhor e não tinha mesmo nadinha para dar. Eu tinha feito trabalho de advocacia para uma irmã lá em Londres. Ela não tinha dinheiro para me dar nada. Também não tinha cobrado. Mas ela disse, não, vamos dar qualquer coisinha. Então eu disse: olha, você dá aquilo que você quiser. E vim embora. E nisso, ela ficou com isso, passou alguns meses, mas ela ficou com isso guardado. E eu vim de Cacém para Pai Pires para assistir a reunião. Tinha bilhetes para mim, tinha o passe grátis para os meninos, e tinha o meu bilhete, cartão carregado para ida e volta, mas não tinha mesmo mais dinheiro nenhum. E quando o pastor pregou sobre a finança, eu disse: puxa, eu costumo ter sempre dinheiro, mas não tenho hoje, paciência. E não é que sai um servo do meio da congregação, vem, abre uma mão e coloca-me dinheiro na mão. Ele disse: olha, a minha cunhada em Londres pediu a irmã dela aqui para trazer esse dinheiro para te entregar. Ela disse que te deve esse dinheiro. Eu abri a mão, eram 50 euros, amados. Para quem não tinha nada. Assim, de repente, tinha 50, e dentro da casa de Deus. Eu fui abençoada dentro da casa de Deus. E este servo já não servia a Deus, já tinha deixado de ir à igreja. A mulher dele, a irmã desta serva em Londres, obrigou-o a ir para me entregar, porque ela foi trabalhar naquele domingo. Ele já tinha desistido de ir à igreja, ele só foi à igreja para me abençoar, amados.
para me abençoar. É para você ver que ele já conhecia o meu coração, como eu quero sempre dar alguma coisa. Então ele providenciou para que eu tivesse alguma coisa para dar. E estes 50 euros estava em duas notas de 20 e uma de 10. Eu dei o dinheiro para a casa de Deus, ainda sobrei com o dinheiro, fui bem feliz da minha vida para casa. Já viu como é que ele faz as coisas? Então tem que ser do coração para coração. Nós não podemos estar a pregar sobre a lei de prosperidade financeira. É ele quem está a ver as consequências da lei de prosperidade financeira. Nem todos têm fé para isso. E não só, por outro lado, como o mundo está difícil, as coisas a nível de finanças, a economia está difícil em todo o mundo, as pessoas estão-se a agarrar a lei de prosperidade financeira para vencer e não estão-se a agarrar a videira. Está em mim, eu em vós. As pessoas estão a agarrar a pobreza e que se semear, Deus como é fiel vai cumprir, não me vai faltar nada. As pessoas estão a ir à igreja, amados, por causa do pão e do peixe. Por causa do pão e do peixe. É isso que ele está a dizer, que a lei foi abolida. A lei do dízimo foi abolida, é livre arbítrio. Todos nós sabemos que o que prega o Evangelho, vive do Evangelho, os sacerdotes precisam de se alimentar e são as ovelhas que vêm à igreja com amor do coração, dai e ser-vos-á dado, conhecem o amor, a bondade de Deus, que a fidelidade de Deus se estende até os céus. Todo mundo que sabe que dá para Deus, ninguém nunca será confundido, nem desbaratado. Ele não deixa ninguém abandonado. Deus é um Deus de amor, ele é Pai, Ele é Pai. Ele vai cuidar, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que vai à casa de Deus, não é que conhece a Deus, sabe que não é enteado, sabe que é filho. Então, um filho de pai vai cuidar sempre. Por isso é que ele diz lá em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Foi ele quem nos ensinou primeiro. Ele deu o seu filho. Ele semeou o seu filho. E com amor, ele deu o seu filho. Por amor a nós. Com amor, Deus deu. E por amor a nós, ele deu. Jesus Cristo, por amor ao Pai, ele veio. E por amor a nós, ele cumpriu a vontade do Pai, amando-nos a nós. Então, por que nós não fazemos tudo por amor e esperemos nele, deixamos com ele? Quer você tenha dízimo para dar, quer você não tenha dízimo para dar, ele vai te abençoar a mesma. O pastor pode pregar, não te pode condenar, mas se você não estiver, se aquele crente não estiver bem firme, vai ficar condenado. Então, que igreja é essa que se você não tiver dinheiro para poder pagar a cota da igreja, não serve a Deus? Se Deus o Pai não poupou o seu Filho Jesus Cristo, antes mesmo o enviou para rasgar o véu do pecado que nos separava de Deus, quem sou eu, líder de congregação? Quem é você, o líder de congregação? Por causa de 10 euros que o servo não tem para pagar, deixa de servir a Deus, deixa de servir a Deus que ele ama, porque não pode pagar 10 euros. Quem nos separará do amor de Deus? Você está a condenar as ovelhas do Senhor Jesus? Quantas pessoas têm desistido de servir a Deus na igreja Maná, porque não têm dinheiro para pagar a cota? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Então, amados, e não só em muitas outras igrejas, quem nos separará do amor de Deus? Então você precisa de conhecer o amor de Deus. O amor de Deus. É esse amor que nos salva. O dízimo não nos salva. Jesus Cristo disse, o dízimo condena, amados. Ele não pede ninguém dízimo. Ele toca no teu coração para você dar segundo propôs o teu coração. Assim pregou o apóstolo Paulo e assim ele falou comigo no meu coração fortemente. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. É o amor dele que vai tocar no nosso coração e nós vamos ver, a casa de Deus precisa disso, casa de Deus precisa disso. Aí o pastor está aqui, ele não trabalha, ele precisa de comer. Eu vou semear.
Eu vou semear. Aquilo que eu tiver eu dou, eu não dou mais porque eu não posso, Senhor. Conhece o meu coração. Eu, se tivesse mais, eu dava. Mas é isso que eu tenho. Eu vou dar para que teu pastor tenha mantimento, para que teu pastor consiga pagar a renda, pagar a água, pagar a luz, para que ele tenha dinheiro para poder comprar coisas para fazer a fotocópia, tudo que ele precisar, aquilo que depender de mim, Senhor. A minha casa é tua casa, meu coração é teu coração. Eu vou semear. É isso que ele quer de você. É isso que ele quer de mim como líder da congregação. É esse amor que ele derramou no tempo de Pentecostes, amados. Você vai ler lá em Atos capítulo 4, versículo 5. E está ali, o Espírito do amor derramou no meio do povo. No meio do povo, não nos apóstolos, mas no meio do povo. O povo, havia um povo, uma parte que era muito rica e havia outra parte que não tinha nada. O coração do povo que tinha muito comoveu-se e disse que não é justo que nós tenhamos muito no meio de uma congregação. Temos o mesmo Espírito de Deus, o Espírito de Deus que clamava Pai. E é nesse Espírito que temos que operar, no Espírito do amor, no Espírito do amor de Deus. Como é que podemos ter muito no meio da congregação? Uma parte não tem nada? Não, vamos vender as nossas propriedades e vamos dividir com todos. E combinaram assim com os apóstolos. Vai ler lá em Atos 4, em versículo Atos 5. E a Safira e Ananias e Safira, deixaram que a ganância entrasse no coração deles. Já viu o espírito contrário, o espírito de condenação, o espírito de mentira entrou neles. E eles então venderam a propriedade, mas reteram uma parte do dinheiro. Tipo, nós não podemos dividir igual por igual com os irmãos, porque senão, quer dizer, a propriedade é nossa, agora vamos dividir igual. Não, temos que ficar com uma parte porque é nossa. Nós dividimos outra parte ficamos. E o que aconteceu? O Espírito de Deus os julgou e os condenou à morte, os matou na hora. Os matou na hora. Por quê? Porque aquele espírito que estava neles era o espírito de joio, de Satanás, espírito de mentira, iria contaminar toda a congregação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É isso que o apóstolo Paulo pregava. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles eram apenas dois, um casal, mas o espírito errado entrou neles, o espírito de mentira, o espírito de inveja, o espírito de ganância, o espírito de fama e poder. Não, temos que ter mais porque a propriedade é nossa. E olha o que Deus lhe fez na hora. Condenou-os. Por quê? Porque eles iriam estragar uma grande congregação de mais de 3.000 fiéis que estava com o coração cheio de amor de Deus. O amor tudo sofre, mas tudo suporta, tudo crê, tudo espera, mas nunca fala. Ele preferiu aniquilar aqueles dois do que permitir que aqueles dois contaminassem toda aquela congregação com espírito de ganância. Ele quer amor. Nosso Deus é um Deus de igualdade, irmão. Ele é um Deus de igualdade, porque iria ele enviar o seu filho por amor e ainda condenar o povo. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Roubar o quê? Entra uma pessoa sem dinheiro nenhuma, pessoa pobre, está a roubar o quê a Deus? Você prega no púlpito, você tem que trazer o dízimo. E o que é que ela vê? Uns estão a dar, ela não está a dar. Ela não vem mais à igreja. Você acabou de atirar uma ovelha de Senhor para fora do aprisco. E Jesus vai atrás buscar, porque as 99 ovelhas estão dentro, estão com fé, estão fortalecidas. Mas aquela que não teve fé saiu, porque não tem dinheiro para dar. Aquela viúva que ele contemplou, atirou a única moeda que ela tinha, confiando na providência e no amor de Deus. Isso é fé. Nem todos na igreja têm fé daquela viúva para dar tudo o que tem. E os pastores, os líderes pregam, você se dá tudo que você tem, Deus te vai abençoar. Você precisa ter fé. Todos têm essa fé? Não, o dízimo condena. Eu, quando fui à igreja, eu não me esqueço até hoje, o pastor pregou, eu não dava, mas
Eu sempre dei tudo que tenho a toda gente, mas na igreja eu sempre acreditei, lá está, era uma heresia que estava em mim. Eu acreditava que as igrejas são ricas e que as igrejas é que tinham que dar a gente. era a heresia que estava em mim. Não conhecia a palavra, não conhecia Deus, não conhecia nada. E achava que conhecia. Tá vendo? Todos nós temos essa mania. Acharmos que sabemos tudo, sabemos nada. Então, quando eu cheguei à igreja, eu era nova convertida, tinha ido, parece, 2 ou 3 vezes, acho que 3ª ou 4ª vez, não me lembro bem, já foi há muitos anos, foi mesmo no princípio. Eu cheguei e o pastor a pregar: se você dá tudo que você tem, tudo que você tem na tua carteira, se você der a Deus, Ele te vai dar, não a 30 nem a 60, mas a 100 vezes tanto. E eu fiquei, mas como é que isso podem estar a pregar assim? Bem, depois de repente me deu algo. Eu disse: bem, Senhor, é o teu servo. Ele está a pregar que se eu der tudo que eu tenho na minha carteira, tu me vais dar não a 30 nem a 60, mas a 100 vezes tanto. Eu só tenho uma única notinha, que eu era cabeleireira e eu então fazia cabelo aos fins de semana. Eu trabalhava durante a semana como empregada doméstica e eu era cabeleireira aos fins de semana lá na minha casa mesmo. Tinha um salão, mas acabei por fechar e as pessoas, algumas que não se conformaram, continuaram a pedir: eu preciso das tuas mãos, só as tuas mãos é que cresce o meu cabelo, faz o meu cabelo. Então eu lá cedi. E algumas que iam cedo, eu conseguia fazer o cabelo, porque eu também precisava, estava em muita dificuldade financeira, e então eu tinha algum dinheiro. E então este dinheiro era o único que eu tinha para quando saísse da igreja, eu ia para o continente e comprar iogurtes, pão, fruta, cereais, leite para as minhas 2 filhas durante a semana. Até o outro fim de semana que eu iria fazer algum cabelo e ter mais algum dinheiro. Era assim que eu me virava. E eu nunca ouvi falar dessa história de dízimo e oferta em toda a minha vida. De repente, eu chego na reunião, o pastor a dizer: se você dá tudo que você tem. Bem, às vezes eu gosto de desafios, não é? E eu disse: bem, Senhor, esse é teu servo. Ele está a pregar, ele está a me desafiar. Olha, Senhor, olha que eu vou provar. E ele disse: se você tem fé, você dá. Se você não tem fé, não dê. Eu disse: eu vou dar. Eu quero provar se esse Deus é verdadeiro. E assim, se você existe, eu quero provar se você existe. Lá está. Eu tive fé e eu dei. Amados, eu saí da porta da igreja para a rua. As pessoas que me deviam no cabeleireiro que eu tinha, que eu fechei, as que foram para a igreja comigo também naquele dia, todas pagaram aquele dinheiro. O meu dinheiro estava amarrado. Por quê? Porque eu acreditei. Bem, eu acreditei não, eu pus a prova ao Senhor. Eu pus a prova. Ele está a pregar, eu não conheço, nunca ouvi falar dessa história de dízimo. Ele está a provar, então eu vou dar tudo que eu tenho. Era só uma nota, eu não podia dividi-la meio, então eu dei. Agora eu quero ver que se o Senhor é verdadeiro, o Senhor vai manifestar o seu trono. Foi aí que eu comecei a dar os dízimos. E dízimos e oferta. E às vezes não era fiel. Às vezes não era fiel porque não dava. Às vezes o meu dinheiro vinha incerto, porque já ficava a dever o patrão, pedia o meio do mês. Já viu as dificuldades que cada um passa. Só Jesus é poderoso para ver. Só Jesus, e é preciso o líder da congregação ter esse amor no coração para entender o amor de Jesus. Por isso é que ele disse: o João me compreendia. O João me compreendia. Então nós, os líderes da congregação, temos que compreender a Jesus Cristo e não condenar. E nós, pelo fato de nós queremos crescer, nós fazemos distinção no meio das congregações, escolhemos as ovelhas que são capacitadas, que têm um nível acadêmico em que nós sabemos que podemos tirar dali proveito para pregarem bem, para poderem ir dar grupos familiares e cobrar mais, e para poderem pregar bem no púlpito e chamar o povo, ou cantar bem, tem uma voz de roxinol. Amados, é bom às vezes nós estamos na posição de liderança para podermos experimentar, mas estar nisso, mas tomar o arado e ficar firme. Porque Deus, estes discípulos que Deus me disse para consagrar para mim, aliás, não só para mim, para Deus, nenhum deles estavam prontos para ser consagrados. Mas ele me disse: Ana, consagre todos. Eu lidarei com cada um deles, eu mesmo.
Amados, tem sido maravilhoso. Quando nós deixamos Deus ser Deus, é poderoso. Quando nós nos diminuímos para que Ele se faça grande e Ele tome controle de tudo na nossa vida, é poderoso. Nós experimentamos o maior amor que nós nunca antes experimentamos. Nós temos experiências com Deus de uma essência tão maravilhosa que por mais que nós estejamos a sofrer, nós vamos aguentar, porque nós não queremos ver-nos livres dessa essência, desse amor poderoso. É só Ele. É só Ele. Nós precisamos de compreender a Deus. O dízimo condena, amados. Nós não podemos parar. Nós temos que parar. As igrejas de Cristo, se quiserem subir com Jesus, têm que parar de pregar, trazer os dízimos à casa do tesouro e fazer prova de miva. Temos que parar. Temos que deixar o povo conhecer, pregar o amor de Deus. Nós temos que pregar o amor de Deus. Se você pregar o amor de Deus, o coração do povo vai estar cheio de amor e o povo vai dar com liberalidade. O povo não vai olhar que ele vai dar isto. Ai, o que é que eu vou comer depois? Ele vai dar. Ele até vai dar como eu dei. Vai dar tudo que tem. Amados, eu dei tudo que eu tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem filhos. Meus filhos foram consagrados a Deus. Ai, daquele que tocarem nos meus filhos. Não vão estar a tocar neles. Nem vão estar a tocar aqui. Vão estar a tocar no Senhor. Porque eu consagrei tudo ao Senhor. Quando você assim faz, é porque você é amigo de Jesus. E é isso que Ele quer que os servos entendam. É isso que Ele quer. Não chamarei mais servos, mas vos chamarei de amiguinhos. E é um amigo. Qual é a essência de um amigo, amado? Qual é a essência de um amigo? Um amigo está contigo na hora boa e na hora má. Um amigo não te vai julgar, não te vai condenar, ele vai te compreender. Um amigo vai te ajudar, mesmo ele não tenha, esse bocadinho que ele tem, ele vai partilhar com você. E assim é que é ser um amigo. E muito mais, amado. Um amigo vai andar com você todo o processo da tua dificuldade. Até o último, ele não te vai abandonar pelo caminho. Isto é ser um amigo. E o João entendia isso. E ele disse: Ana Isabel, tu és minha amiga, tu me compreendes. E você também pode fazer isso. Isso está ao alcance de todos, amados. Não há razão para termos inveja de dons uns dos outros. Oh, porque Deus fala mais com esse, por aquele. Deus fala com todos. Você só tem que dar lugar a Ele. Você só tem que ser amigo. Você tem que negar o pecado. Você tem que santificar mais. Você tem que parar um bocadinho para ouvir a voz do Espírito. Porque são muitas vozes que nos falam. Satanás também fala e fala bem alto. Você tem que aprender a discernir a voz dos espíritos que estão a falar. Você tem que fechar, tem que ganhar uma resistência ao diabo para fechar os ouvidos à voz do diabo, para que você só ouça o Espírito, a palavra, a vontade de Deus e entrar na vontade de Deus. Deus diz que isto são acães que estão a destruir a igreja dele. E ele não quer perder nenhuma igreja mais. Ele quer levar-nos a todos. Isto que ele diz que eu estou a pregar é o arrebatamento. Eu estou a pregar escatologia, que é os fins dos tempos, e ele está a alertar as suas igrejas. Eu só tenho pena que as trevas que cobriram a terra, cobriram os povos e invadiram a igreja, através do pecado de cada um de nós. E quando as trevas cobrem, amados, traz muita incredulidade. As igrejas estão muito incrédulas e não confiam plenamente na providência de Deus. E como não confiam plenamente na providência de Deus, pura e simplesmente embarcam neste dão caros. Até há igrejas que escrevem envelopes, há cores de envelopes verde para tanto, para 1000, outro para 500, outro para isso, para viagens missionárias de apóstolo, é X, você tem que pôr X. Ei, Deus não te dá número. Deus não dá o número aos pastores para te dar a ti. Deus te dá o número, Ele fala para ti no coração. Você que determina. Ele determina, Ele fala contigo. Da X. A presbítera Cristina, ela está aqui. Ela veio, tinham-lhe cortado o benefício, que ela estava no fundo do desemprego. E ela precisava de voltar ao trabalho.
e ela não tinha condições físicas nem mentais para voltar ao trabalho. Ela disse: após se voltar eu vou morrer, eu não aguento trabalhar mais no mundo. Ela chorava. E eu disse: olha, você precisa de ter fé em Deus. Se o Senhor enviou para aqui, é porque Ele sabe, porque o Senhor me disse, no meu espírito, Ele falou, vasos de honra, Cristina, Alexandrina, ela é minha irmã. Deus tinha um plano para elas, Deus fez um caminho para elas. E eu naquela de compadecer-me dela, tive uma compaixão muito grande, porque ela só estava a emagrecer diante dos meus olhos. Cada dia que ela vinha, via ela as calças mais que ela mais franzina e muito que. Então eu disse a ela: olha, a palavra de Deus diz que Ele, segundo a sua riqueza, suprirá todas as necessidades. Confia em Deus. Olha, eu, para dizer sincero, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho dinheiro para te dar. Mas confia em Deus. Se você serve a Deus, Deus nunca te tratou com nada. Ele também vai te dar alguma coisa. Eu não prometo nada, mas eu quero que você tenha fé e entre no mesmo espírito comigo. Amados, quando chegou no final do mês, eu consegui dar a ela 100 euros. Que ela muito me ajuda aqui. Ela serve a Deus, mas como eu pedia muito a Deus para enviar-me alguém para tomar conta da minha filha, especialmente, que é especial, não é? E então eu não estava conseguindo fazer obra de Deus. Aliás, até hoje eu tenho muita dificuldade. É mesmo um amor. Por isso Jesus diz que eu sou amiga dele, porque no estado em que eu estou, no estado em que ela está, e que é impossível servir a Deus. Mas meu coração, meu corpo, minha mente e minha alma é a Ele. Então, conforme eu posso, eu vou dando. Conforme eu posso, eu vou dando com todo o meu amor. E então Deus então deu-me a ela para ajudar-me com as crianças. Como é que eu sei? Porque a minha filha não conseguia, não aceitava cuidar de ninguém, não aceitava. Mas a presbítera Cristina, assim que chegou, ela deu-se logo bem com a minha filha. E a minha filha, bem, eles dois, aliás os três, quando a Cristina sai só por um bocadinho, onde está a tia Cristina? Onde está a tia Cristina? Onde está a tia Cristina? É ela e eles. Desde o primeiro dia, enquanto ela já conhecia as tias, mas nunca conseguiu se encaixar com as tias. Mas a Cristina foi logo amor à primeira vista. Foi algo que Deus preparou. Então, como eu vi isso, eu disse: não, eu vou ajudá-la. Então, aquilo que eu consegui dar no final do mês, eu dei ela 100 euros. E no mês seguinte era o Natal. Isso foi em 2020. E no Natal, 2020 ou 21, acredito que foi em 21. No Natal de 2021, eu acordar de manhã assim, e Deus fala-me: eu estava querendo acordar. É sempre, Deus fala sempre naquela hora. Dá a Cristina 250 ou 250 euros. Eu disse: ai, Senhor, eu acordei e disse: ai, onde é que eu vou ter agora esses 250 euros? Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Então, passado um bocadinho, não sei se eram uns dias, o que, eu fui à minha conta bancária, tinha lá assim 250 euros. E dei a presbítera Cristina. E às vezes não tenho, amado, mas até hoje, às vezes eu digo a ela: ó, presbítera Cristina, esse mês não tem dinheiro para te dar. E depois eu digo: o Senhor proverá. Até hoje nunca consegui, nunca faltou, amados. Dei-lhe sempre 250 euros. Até hoje, por ela me ajudar com os meninos, por ela fazer o que ela faz, e ela faz muito e faz com amor. Ela disse: olha, mais vale este bocadinho, mas com saúde. Eu ainda estou aprendendo muito. Eu não conseguia memorizar os versículos bíblicos, mas agora já memorizo os versículos bíblicos. Agora a presbítera Cristina prega com... Ó, presbítera Cristina, amanhã você vai pregar. Ainda prega, não é? Então, é para ver como nosso Deus nunca falha, amados. Tudo é baseado em amor. Jesus veio nos ensinar a base do amor. Lá em Gálatas 3, que ele diz, porque que ele diz: amados, amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Porque é o Espírito pela qual ele veio trazer e nos deu a nós o Espírito do amor que clama a Papai. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por isso é que ele ficou muito indignado com os discípulos.
lá em Lucas capítulo 51 a 56, quando ele disse para ir para Samaria e preparar lugar, os samaritanos não receberam Jesus Cristo. Então eles ficaram indignados e disseram: mestre, mestre, tu queres que nós também clamemos o fogo do céu, para que Deus envie o fogo do céu e consuma estes samaritanos? E ele ficou muito indignado com os discípulos. Ele disse: não sabeis vós de que espírito sou? Não vim para condenar, vim salvar. Não vim para condenar, vim salvar. É esse espírito que eu e você temos que operar. É esse espírito que todos os líderes de uma congregação como eu temos que adotar e operar, para dar oportunidade a Jesus Cristo de ganhar os fracos. Os fortes, quando recebem Jesus, ficam firmados. Nem todos, mas pronto, de uma forma geral, falando. Ficam firmados, ficam firmes, porque conseguem entender a Escritura, conseguem entender os mandamentos. Mas os fracos não, amados. Até aqui, presbítera Cristina, eu tive um trabalho muito grande para que ela se firmasse. Ela servia a Deus 10 anos, amados. 10 anos a servir. Estava morta espiritualmente. O trabalho que esta serva me deu aqui foi para mim um treino. Deus testou-me também. Foi um treino que eu passei, glórias a Ele, graças a Ele, com distinção. Porque é preciso humildade no nível acadêmico que eu tenho. O nível de diligência, o zelo e speed. Eu sou uma pessoa que, eu sou multitask, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. É o dom que o Senhor me deu. E eu faço muita coisa, eu estou a pensar numa coisa, estou a fazer outra, eu estou a pensar, estou a escrever ao mesmo tempo, amado. É mas eu tive que parar e diminuir mesmo, chegar aqui ao nível dela. Até o meu português ficou um bocadinho estragado, porque tinha que falar também um bocadinho o português dela, que é todo muito ao contrário. Para entendê-la, para ouvi-la, amados. Para ouvir e entender a dor que estava lá escondida, que não partilhou com ninguém, desde que se converteu, nem mesmo com a mulher que ajudou a sair da depressão que ela estava. Ela nunca partilhou com ninguém, nem os familiares dela sabem o que ela partilhou comigo, mas nem eu nunca vou dizer. Mas ela diz, está determinada, um dia ela vai dizer, para libertar milhões de pessoas. Aquilo que essa mulher passou desde que nasceu, na barriga da mãe dela, estava enferma, que só a compaixão de um líder que tem amor, que ama o outro, como ama a si mesmo, poderia entender essa serva. E Deus a resgatou. É isso que Ele quer. É isso que Jesus está... Eu não estou a tomar preocupação que eu sou melhor do que você. Não, Ele me treinou. Ele me treinou a ser humilde e a diminuir-me para chegar ao nível de cada ovelha, para entender, porque Ele quer ganhar a todos. Ele quer ganhar a todos. Por isso Ele diz aqui, nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, porque nos deu do seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, não para condenar. A lei do dízimo condena, Ele diz, a lei do dízimo condena. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes é perfeita a caridade, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, é quem não viu. Então, se você, líder da congregação, vai pedindo, toda a congregação, ou se você tem esse, que você vai excluir ovelhas do Senhor do seu aprisco, porque nem todos estão em condições de dar aquele, e nem todos estão a entender o propósito pela qual você está a exigir esta quantia. E quando você pega,
prega, trazei o dízimo à casa do tesouro, vós que me roubais, as pessoas ficam, mas o que é isto? Eu não roubo ao Senhor, eu nem tenho para mim, como é que eu vou roubar do Senhor? A lei não está a aplicar-se a todos, e a lei de Deus é igualdade, amados. A lei de Deus é uma lei que se aplica a todos, quer você seja rico, quer você seja pobre. Então ela não pode fazer distinção. Mas quando você prega dízimo, ela vai fazer distinção e vai condenar, sim senhora, e vai excluir pessoas do reino de Deus, vai atirar pessoas para fora da borda do rio da autoridade do Senhor, e ele está abominado, ele está a alertar as suas igrejas para pararem de pregar sobre dízimos e lei de prosperidade financeira e colocarem as caixas nas paredes. Aquele que quiser dar, dá. Nós temos que lembrar aos irmãos, olha, se você quiser dar o teu dízimo, a tua oferta, você esteja à vontade. Está ali as caixinhas na parede. Eu não vou distribuir envelopes. Você põe aquilo que você quiser dar. Se você quer trazer de casa já com envelope, traga. Mas nós não vamos gastar. Nós não vamos roubar a glória do Senhor a fazer coleta de dinheiro durante a reunião. Vamos gastar o tempo pregando acerca do amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, e o amor que salva. É por amor que Ele salvou-nos. É por amor que Ele aguentou o rua de cruz. Então é isso que vamos pregar. Vamos pregar arrependimento. É pelos teus pecados, pelos meus pecados, que Ele se manifestou. Né? Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou para destruir as fortalezas daquele que nos condenava. Ele se manifestou para abolir a condenação. Abolir a condenação. O juízo trará o Senhor no tempo certo, mas nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Dai e ser-vos-á dado. E com a mesma medida com que deres, o Senhor é quem vai ver as intenções do teu coração. Se você deu por amor ou se você deu por pão e peixe, porque sabe que Deus é fiel, Ele vai sempre te dar boa medida, recalcada e sacudida. Fica tudo escrito no livro da vida. Mas não seja o pastor a condenar. Deixa com Deus. Deixa com Deus, que Deus é que é o Deus do juízo. Ele que é o Deus que vai colocar todos no tribunal. Todos nós vamos aparecer. Mas se você é um líder que tem fé, você vai ficar firme e vai confiar somente em Deus. Esperar nele. Ele não vai faltar o mantimento da tua casa. Ele vai arranjar sempre um anjo aqui na terra para ir te abençoar. Deus vai fazer isso, Deus não deixa, Ele não deixa ninguém confundido. Todo aquele que busca, todo aquele que nele espera, todo aquele que serve a Ele, que Ele chama de amiguinho, Ele não deixa confundido nem desbaratado. O Senhor manifesta sempre o teu trono. Ele é fiel. Ele é fiel. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame as suas ovelhas. Pedro, amas-me, apacenta as minhas ovelhas, não tosquie as minhas ovelhas até que elas fiquem arruinadas, cheias de ferida, até caia morto, fica aí tudo espalhado, a chorar, a falar mal das minhas igrejas, porque o pastor este fez isso, porque o pastor aquele fez isso, porque eu estive naquela igreja, fez isso. Vamos parar com isso. Vamos colaborar com o nosso médico para a salvação da nossa própria alma, porque tudo começa por nós. Ao fazermos aos outros, pensa que estamos imunes. Não, a nós o Senhor vai cobrar muito mais. Muito mais. E todos aqueles que crêem que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, ao Pai, também ama ao que dele é nascido. Ama o Pai e ama o Filho. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são mesmo, amados. Quando nós praticamos o mandamento do Senhor com amor, não nos custa nada. Se você ama a Deus, facilmente você vai amar o teu próximo. Deus, que você vai lembrar, o Senhor me perdoou, eu vou perdoar o próximo. Eu não tenho, mas o Senhor supre a minha necessidade. Então eu não vou carregar nas ovelhas do Senhor. Se você tem, você dá. Você não tem, você não dá. Eu vou te compreender, eu vou deixar com Deus, porque Ele sabe tudo o que se passa na tua casa. Eu não sei, então eu não vou estar a pregar isso, você tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Não, eu não vou estar a inventar projetos, incluir o povo. Eu não vou estar a inventar projeto ou incluir o povo, um projeto que vai beneficiar a mim, porque eu quero ter a casa de Deus com isso, quando não é preciso mais, já tem. Mas eu quero fazer um upgrade. Se você quer aumentar, se o povo aumentou, você quer aumentar, o povo deve contribuir. Sim, senhora.
Porque é o povo quem vai usufruir, é o povo quem vai beneficiar. Então o povo que contribua, assim, senhora, mas já está tudo feito. Você tem uma congregação que é para aquele. Mas você, porque viu outra igreja, você foi visitar e você viu aqui, aí tem isso, aí está a viajar para ali, você quer, isso é cobiça, e você vai estar a cobrar o povo, aí aqui, aí aumenta aqui, aí dar aqui, para poder, porque, por amor de Deus, não faça isso, é a tua salvação que você vai pôr em casa. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu e você vencemos o mundo se nós cremos, tudo é baseado na fé, tudo começa pela fé, creia, nós os líderes temos que crer que a nossa fonte não é o povo, a nossa fonte é Jesus. A nossa fonte é Jesus. Foi Ele que nos chamou. É Ele que nos vai sustentar. Foi Ele que nos chamou. É Ele que tem um povo para nós. Foi Ele que nos chamou. É Ele que no tempo dEle, segundo a nossa obediência e segundo a vontade dEle, vai acrescentar o povo. É Ele, a obra dEle. Ele vai cuidar. Ele está no controle o tempo todo. Se nós dermos lugar a Ele, se nós não dermos lugar a Ele, o Espírito Santo vai encostar. Não vai sair, vai se encostar, vai se entristecer. O Espírito Santo está encostado em muitas das igrejas. Só a ver. Porque nós, os líderes, estamos a fazer a nossa vontade. Nós estamos a buscar o amor verdadeiro de Deus. Nós estamos a operar na sobreexcelente grandeza do poder do amor do Pai. Esse amor, amar, amado, amar faz sofrer, amar dói, amar é santificar, amar é fazer a vontade de Deus, amar é cumprir os mandamentos do Pai, vai doer, por isso é que o amor tudo sofre, ele sofre até hoje, ele não quer que nenhum se perca e temos perdido muito, nós os líderes de congregação, às vezes falamos uma coisa só e sem intenção, as ovelhas que não entendem bem já foram. E ficamos ali, ai Senhor, atenção àquela ovelha, ai Senhor, eu não falei por mal. Ele então me diz, Ana, fique descansada, eu estou no controle. E ele depois me ministra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque quando uma ovelha desapareceu, eu fiz, ai Senhor, eu fiz alguma coisa. E ele diz, condenação não há para aquele que está em Cristo. Eu estou no controle, eu sei onde é que ela está, fica descansada, vai voltar. E isso que é o descanso que dá, é ter comunhão com Ele e Ele nos descansar. O apóstolo Paulo diz, condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Então o dízimo condena. Não vamos condenar o povo de Deus. Deixa que o povo de Deus sinta o amor por Jesus. Dá o povo de Deus a oportunidade de ele mesmo descobrir a essência do amor de Jesus. Está descrito em 1 Coríntios 13. Pregue isso para que o povo, que o Espírito Santo tenha lugar para tocar no coração do povo. Quando nós pregamos o amor, a essência do amor que está em 1 Coríntios 13 para o povo, o Espírito Santo tem lugar. É Ele quem vai tocar no coração, é Ele quem vai convencer do pecado, é Ele quem vai convencer o povo de como é que se diz? Aqueles que não dão são que avarentos, porque há povo, por saber que o dízimo foi abolido por amor de Jesus pela cruz de cruz, não dão os dízimos, não dão as ofertas. Bem, você, se não dá dízimo, você não é obrigado, porque dízimo condena, mas você vem à casa de Deus, você tem tudo pronto. Isso tudo foi feito por alguém. Então você tem alimento espiritual. Você deve também ler as escrituras, examinar a escritura. O pastor não trabalha. Então eu tenho que ajudar na casa do Senhor. Ele precisa de comprar. Eu vou à casa de banho, eu uso a casa de banho. Eu tenho que também contribuir com que seja um euro, para que ele compre o papel higiênico, para que ele compre o sabonete. Porque eu venho, eu não estou contribuindo nada. Quer dizer que ele já está a velar para que eu tenha a palavra. E ainda ele me está a suprir todas as minhas necessidades. Bem, então eu sou o quê? Eu sou
Eu sou nada. Não, eu tenho talento, então eu vou dar o meu talento a Deus. Qual é o meu talento? É o meu amor, é o amor que o Senhor Jesus veio dar de coração para coração, eu vou dar a Ele. Então você vai dar. Então condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, leia Romanos 8 do princípio a fim e você vai ver a essência do amor, do poder do amor de Deus que veio abolir a condenação de certos versículos, certas práticas que Deus usava no Velho Testamento. Nós podemos ver que uma das práticas, o Moisés, quando Arão e a Miriam levantaram-se contra Moisés para roubarem-lhe a autoridade, o que é que Deus fez? Deus agiu na hora. Deus agiu na hora. Apareceu a eles na coluna de fumo e chamou os três aqui para fora e chamou a atenção, repreendeu logo, isso está em Números 12, você pode lá ler, e chamou logo a Miriam, chamou logo o Arão e disse a eles que o Moisés não é apenas um profeta, porque um profeta ele fala por sonhos e por visões, mas o Moisés era um apóstolo. Ele falava com Moisés cara a cara, boca a boca. Se ele fosse só um profeta, ele não precisava de estar a manifestar-se a Moisés. Ele falava como falava Miriam, como falava o Arão, porque eles os dois eram profetas. Mas ele fazia muito mais com Moisés, ele tinha uma intimidade muito mais estreita com Moisés, porque Moisés era o apóstolo ceia com Jesus. Por isso é que as pessoas duvidam quando falam, quando outros apóstolos falam. Não, cada apóstolo tem a sua missão. Atenção, se você está à espera de ver aquele boom que quando os apóstolos se manifestam, é milagres, prodígios, maravilhas, há muitos apóstolos com missões muito específicas. Eu tenho uma missão muito específica. Milagres, prodígios, maravilhas, tem acontecido muitos mesmo. Mas era suposto eu ter igreja fechada. Eu não entendi na hora. Porque senão a igreja não está mais lá. Já que eu abri e tem povo, eu não posso fechar. Eu tenho que continuar, não posso fechar as pessoas lá fora. Tem que continuar. Mas é uma missão muito específica que eu tenho. Dos bastidores até o momento certo que o Senhor então vai pôr tudo aquilo que vai fazer aquilo que ele quiser. Mas entretanto, Deus quando antigamente ele agia na hora. Mas agora, por ele viu que essa lei que ele implementava fez com que mais de 40 mil pessoas pereceram no deserto, mas ele deu ao povo tempo, foram 40 anos que o povo esteve no deserto, foi tempo suficiente para se arrepender, mas o povo não entendia a lei, o povo não se submetia, o povo não resistia ao diabo. Então é por isso que ele enviou o Filho para vir nos ensinar os métodos de Deus, a vontade de Deus. Ele veio nos ensinar, ele veio nos indicar o caminho de Deus. Então vamos andar pelos métodos de Deus, vamos entrar pelo caminho de Deus, que é Jesus Cristo, vamos entrar pelo poder do seu Espírito, que tudo sofre, tendo o que? O Espírito do amor. Ele falou pela minha boca o que veio a confirmar na Bíblia. Todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Então, nas circunstâncias de dificuldade financeira da igreja, opere no espírito do amor. Ó Pai querido, eu não ando pelas vistas, não ando pelos sentimentos, mas eu vivo pela fé. Tu que me chamaste, puseste-me aqui, é porque tu tens um propósito, é porque tu um caminho já fizeste, segundo as tuas riquezas, como tu supriste a necessidade do apóstolo Paulo, como tu supriste a necessidade de todos os teus apóstolos, tu vais suprir as minhas necessidades. Eu sei que tu vais enviar um teu anjo, tal como Moisés no deserto não teve comida, já estava a morrer, tu enviaste o anjo que o alimentou, também tu vais me alimentar a mim. Então Senhor, tu diz na tua palavra, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Se tu alimentaste os lírios do campo, as aves, as árvores, os animais que não têm dono, se tu alimentaste o Salomão, se tu vestiste o Salomão em toda a sua glória, não me alimentarás a mim? Eu tenho fé em ti, Senhor. Eu não vou ser pendurado no madeiro. Segundo a tua palavra em Gálatas 3:13, tu já me resgataste
livraste da maldição da lei. Tu fizeste maldição por mim, para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim. Eu não vou ser pendurado no madeiro. Eu tenho fé em ti, eu creio em ti, eu espero em ti, porque está escrito na tua palavra, em Isaías 64, versículo 4, desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Aqueles que nele esperam. Eu espero em ti, Senhor, eu espero em ti. Eu não vou pedir, eu não vou pregar sobre a lei de prosperidade que tiram, que roubam a tua glória, que roubam, que o povo só vem à igreja porque tem milagres do pão e peixe, porque tem milagres de necessidade suprida, como aquele povo que perseguia Jesus por causa dos milagres. Eu não vou viver pelas vistas, eu não vou viver pelos sentimentos, eu vou viver pela fé, eu vou esperar em ti. Manifesta o teu trono, Senhor. És tu a minha fonte, é de ti que vem o meu socorro. Tu és a minha estrela guia da manhã. Eu espero em ti. Eu entrego, Senhor, necessidade da tua casa. Em nome de Jesus, Senhor, supra a necessidade da tua casa. Se no meio do teu povo há pobreza, se no meio do teu povo há desemprego, se no meio do teu povo há enfermidade, Senhor, cura pelas pisaduras de Jesus. Está escrito na tua palavra, em Isaías 53, versículo 3 a 5. Verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Ele cravou na cruz do Calvário pobreza, enfermidade, maldição, fome, doença, tudo. Ele cravou na cruz do Calvário. O castigo que me trazia paz, Senhor, ele levou. Ele foi imputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu declaro que a tua casa está sarada de toda enfermidade de pobreza financeira. Eu declaro que a tua casa está sarada de toda enfermidade de esterilidade, de presença, de salvações. Eu declaro no nome de Jesus, espero em ti, Senhor, manifesta o teu trono. O Senhor manifesta. Ele é fiel. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. E assim eu deixo essa mensagem, amado. Se há, eu não preguei por aqui, mas o Senhor foi me falando. Se há algo que está aqui que eu não preguei, eu vou colocar ali escritinho para que a mensagem fique completa. Mas eu deixo aqui com este hino que eu quero abençoar o teu coração. E eu peço ao seu Santo Espírito de Deus que essa palavra ela vá e prospere para tudo quanto é enviada. Abençoe o coração de todos aqueles meus irmãos que têm sentido condenados com a lei do dízimo, com a lei de prosperidade financeira. Eu oro para que tu, Senhor, fales ao coração deles. Tenha paz, não temas que eu, Senhor, teu Deus, eu sou contigo. Não sou eu quem te condeno, é o inferno que está a condenar. Mas está escrito que condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta-te e brilha, levanta-te e resplandece. Já chegou a tua luz. Eu ponho, Senhor, um unguento no coração de todos aqueles que se afastaram por causa da lei de prosperidade financeira. Põe um unguento, Senhor, e conduz, Senhor, a cada um deles para a tua igreja, Senhor, para que eles se congreguem, para que eles recebam o teu amor, esse amor que tu só manifestas quando nós estamos todos juntinhos, te louvando, te adorando, na congregação dos santos, Senhor, no nome de Jesus. Recolhe aquela uma ovelha que está ali perdida, resmungando, refilando e recusando a voltar para a tua casa. Vai de encontro a cada uma delas, Senhor, ministre o coração, sara a ferida, liga todas as estruturas que quebraram, Senhor, liga tudo. Tu és o Deus que faz todas as coisas novas. Faz de novo o coração, Senhor, faz de novo o coração no nome de Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?